Meu filho não obedece. E agora? O que eu faço? Tudo bem com você? Meu nome é Catiane Long, eu sou mãe de 8 filhos e eu tenho um trabalho na internet que é tornar filhos fortes, ensinar os pais a educarem seus filhos e dessa educação a gente formar filhos verdadeiramente fortes em caráter, inteligência, sabendo quem eles são em identidade. Mas existe algo muito comum hoje em dia nas famílias, que é essa falta de obediência. Muitos pais, muitas mães reclamam que o seu filho não está obedecendo. Eu, como mãe de 8 filhos, sei muito bem o que é você dar uma ordem, né, pedir algum favor, e aquele filho, você pede uma, duas vezes, aquele filho ou nem te ouve, né, ou então finge que não ouve, fica ali no celular, fazendo corpo mole, depois diz que esqueceu, enfim. Por que isso acontece? Por que é tão difícil hoje criar filhos, né? Educá-los e obter deles um respeito? Bom, não é não é um assunto tão simples e não existe uma fórmula mágica para resolver tudo isso. Existe sim como a gente trabalhar a nossa autoridade dentro de casa, né? Então, a autoridade é algo que nos é dado para educar aquela criança. Aquela criança, ela nasceu de nós, né? Se você tem um filho adotado, você assumiu aquele filho, então essa criança, ela depende dos pais, né? Biológicos ou não, para se tornar uma pessoa. Nós, como seres humanos, nós temos tendências para o bem e para o mal. Nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que nos ensine, que vá à nossa frente e diga: esse é o caminho que você tem que percorrer, né? Sozinhos a gente não vai a lugar nenhum. Você deixa uma criança aí de 3, 4 anos à deriva, o que vai acontecer? Né? Ela não vai saber, não sabe coisas da vida, né? Até mesmo adolescentes. Se você largar um adolescente sem educá-lo, sem instruí-lo, sem fazer as suas observações, né, como guia num caminho, esse adolescente ele cresce, vai para a idade adulta sem referência nenhuma, ou a referência dele vai ser alguém da mesma idade, ou até mesmo alguém que seja uma referência ideológica, né, um professor, ou algum filósofo que é imposto, enfim, né? Ele vai ter que ter uma referência. Se não for você, ele vai buscar fora. Isso tanto para criança pequena quanto para os maiores, certo? Então, como que eu faço para construir uma autoridade, né? E aqui vale a pena a gente perder um tempinho aqui para informar, né, que a autoridade não é autoritarismo. Então, vamos definir aqui o que é mesmo essa autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é mandar por mandar, vamos dizer assim, né? A gente manda, a gente quer ser obedecido, né? E aí existe até um desvio de conduta às vezes, né? Por certo, né? Certos pais às vezes se usam disso quando, por exemplo, uma criança é muito pequena, a gente não tem como ficar dando muita explicação. Ela não conseguiu construir ainda uma autoridade, porque essa criança, ela não entende muito das coisas ainda. Então, ela precisa sim ser mandada a fazer, ela precisa obedecer, né? Precisa ter esse respeito, mas, salvo algumas situações, na maioria das vezes, né, a autoridade tem que ser diferente de autoritarismo. Então, não é aquilo que eu mando fazer, não é aquilo que eu estou obrigando aquela criança a fazer. A autoridade é quando uma pessoa, né, um pai, uma mãe, ou até mesmo um profissional na sua área, saindo aqui
da esfera familiar, a gente pega, por exemplo, um advogado, né, um médico, quando ele se torna autoridade, é porque ele sabe muito do assunto, ele é muito respeitado. Então, ele estudou sobre aquele assunto, ele sabe o que ele fala, né? E ele é um dos melhores profissionais na sua área. Dentro de casa, a autoridade dos pais, ela é construída pelo amor, pela doação, pelo respeito. Então, os pais, eles, na verdade, constroem a autoridade quando eles constroem um respeito daquela criança desde pequena, né? Exigem esse respeito, exigem essa consideração, porque eles são os pais, ensinam aquela criança a respeitá-los, né? E essa criança, então, por toda a vida, ela vai levar essa autoridade, vai dar essa autoridade aos pais, aos seus pais. Quando uma criança pequena é ensinada que ela deve respeitar aquilo que o pai está falando, aquilo que a mãe está falando, ela está sendo ensinada a respeitar a autoridade dos pais. Então, quando a gente não constrói uma autoridade de uma maneira natural, de uma maneira sólida, dentro de casa, nós nos prejudicamos e prejudicamos aquele filho. Aquele filho cresce sem referência. Porque se eu não sou autoridade, se eu vivo sendo permissiva demais, permitindo que ele faça o que ele quiser, ou sendo autoritário demais, né? Sendo aquela pessoa que só grita, que só reage, aquela mãe muito reativa, isso também não vai me trazer respeito, não vai me construir autoridade. Aquele filho, ele não deve obedecer por obedecer, mas ele deve obedecer porque você é a mãe, você é o pai, e você sabe o que está falando. E ele sabe que para o bem dele, ele deve te obedecer. Ele tem, né, dentro dele, dentro do código, vamos dizer assim, né, da maneira de agir, da maneira dele se enxergar no mundo, ele sabe que o que o pai e a mãe estão falando tem peso ali. Porque o meu pai, a minha mãe, sabem o que falam, sabem o que é para o meu bem. Né? Eles estão falando aquilo que é para o meu bem. Quando a criança ela cresce nesse ambiente de respeito, de admiração pelos pais, ela vai desenvolvendo naturalmente essa autoridade. E o bom de tudo isso é que é um processo natural, né? Só que existem coisas que minam aí, que fazem com que a nossa autoridade seja como se fosse pisoteada, né? Destruída. Como, por exemplo, quando eu brigo com o meu cônjuge, né, com o pai da criança, na frente da criança. Quando eu chamo a atenção dele, ou ele chama a minha atenção. Porque como que eu vou ensinar o meu filho a respeitar o meu marido, né, o pai da criança, se eu estou sempre de picuinha, se eu estou sempre chamando a atenção dele, né, ou falo mal dele pelas costas, falando mal dele para o filho. Então, o que acontece muito, muito, muito dentro de casa? Talvez você consiga identificar isso que eu vou falar agora. Então, vai lá, o pai dá um xingão, né? Chama a atenção de alguma coisa que a criança fez errado. Ele vira as costas e a mãe vai lá, ai, pobrezinho, coitadinho, não dá bola pro teu pai tá nervoso hoje, né? Sabe? Fica muito amiguinho, né? Ou vice-versa, faz com a mãe isso, fica muito amiguinho do filho. Né? Então vai lá e isso detona a autoridade do cônjuge. Então, como é que eu vou querer, além do cônjuge, né, da autoridade do cônjuge, detonar a minha também? Porque uma coisa que a gente não deve fazer é ser amiguinho demais do filho. Nós não nascemos para ser amigos do filho. Né? Claro que nós temos amizade por eles, a gente, ainda mais quando crescem, né? Quando viram adolescentes, né, ou maiores, é claro que a gente desenvolve uma amizade. Só que o nosso amor de pai, o nosso amor de mãe precisa estar
acima disso. E isso quer dizer o quê? Que você deve pagar o preço por isso. Então, quando você tem que chamar a atenção, se ficar feio, se desgastar um pouco, vai ter que fazer, porque é você que tem que fazer. Entende? Então, se eu pego lá minha filha adolescente que está fazendo alguma coisa errada e eu preciso chamar a atenção dela, e eu sei que isso vai desgastar, eu preciso fazer. É o meu papel. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aquela criança vai ficar à deriva. Quando o pai e a mãe não conseguem assumir a sua autoridade, pagar o preço de ser não autoritários, mas ser autoridade dentro de casa, né? Exigir respeito, ser amoroso, exigir respeito, ter firmeza, né? E, enfim, muitas vezes, né, passar por chato, passar por exagerado, passar por aquela pessoa que implica, mas tendo essa coerência. Quando eu não assumo esse papel, quando eu passo, né, por várias razões, porque é muito mais cômodo eu não chamar a atenção, eu não corrigir, a verdade é essa, né? E hoje em dia nós perdemos, nós somos uma geração que perdeu total a noção de como fazer isso. Então, muitas vezes a gente nem sabe como corrigir, a gente não sabe mais como educar um filho. Até os meus pais, né, até a geração anterior, se sabia como fazer. Se sabia como. Não existia coaching de educação, não existia quem ensinasse. Então, errando e acertando, aquelas pessoas, aqueles casais, sabiam como educar um filho. Agora, a nossa geração está totalmente perdida. Por quê? Porque há um tempo atrás, começou um papinho de que educar faz com que a criança seja traumatizada. Correção é coisa do passado. Então, a gente pega aquela situação que era errada, de um autoritarismo sem, né, noção nenhuma, e agora a gente vai para um outro oposto. Agora a gente vai autorizar tudo. Então, tá tudo liberado. Né? Então, aquela criança, ela vira um mini tirano dentro de casa. É ele que manda, na verdade. Né? O que ele quiser, a gente vai fazer. E isso é mais cômodo. É muito mais cômodo você não corrigir, fechar os olhos, deixar seu filho fazer o que ele quiser. Muito mais difícil é você parar o que você está fazendo, parar o trabalho que você tem para ir lá, direcionar esse filho, falar com amor, falar com firmeza e dizer, filho, olha, não é assim. O que você tem que fazer é uma outra coisa, está errado isso, vamos corrigir esse caminho. É muito mais fácil a gente pegar e fechar os olhos para aquilo que acontece. É o que a maioria dos pais fazem, não é mesmo? Agora, quando a gente consegue ter coerência de vida, né, a gente fala e faz. Quando a gente consegue ter essa responsabilidade, assumir esse papel, pagar o preço de desenvolver essa autoridade. Quando a gente consegue mostrar para eles com a nossa vida que nós os amamos, né, que eles precisam confiar na gente, porque ninguém ama eles mais do que eu. Ninguém ama meus filhos mais do que eu. A mim foi dada por Deus a autoridade para educar essas crianças. Se eu não souber educá-los, não vai ser um pedagogo que eu vou contratar de fora que vai me dizer, ó, você tem que fazer assim, 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 assim. Não vai. Não vai ser um coaching, alguém que estudou muito, um especialista que está lá fazendo trabalhos, sei lá, em Harvard, que vai dizer como que eu vou educar meus filhos. Então, Deus me deu uma autoridade natural, como mãe, como pai, para que eu consiga, enxergando e conhecendo aquele filho, assumir o meu papel e educá-lo bem. E isso é autoridade. A autoridade que Deus me deu, ela é validada pelo amor verdadeiro que eu sinto por aquele filho.
Um amor que não vai deixar com que ele se perca. Quando que a gente se perde? Quando a gente escolhe o mal. Liberdade. A gente fala tanto de liberdade hoje, né? De pessoas livres, livres e livres. Não, não tem liberdade hoje. A liberdade acontece quando você consegue escolher o bem. E nós, obviamente, não estamos escolhendo bem como humanidade. Nós estamos com várias guerras por aí. Então, não dá para dizer que o ser humano é livre hoje em dia. Porque ele não escolhe o bem. Imagina você, que você tem na sua frente ali um prato de chocolate, de bolo de chocolate, e um prato de cocô. Tá? Para você é livre quando você consegue escolher o prato de bolo de chocolate. Agora, o que acontece como humanidade é que nós estamos escolhendo outro prato. Né? Nós estamos ficando com uma podridão. Aquilo que é sujo. Olha tantos escândalos que acontecem, tantos desvios de conduta, desvios de dinheiro, tantos escândalos, pedofilia, bebês sendo assassinados no ventre das mães. Isso não pode ser o bolo de chocolate. Nós não temos liberdade quando nós escolhemos o que é podre, o que é ruim. Nós temos liberdade quando nós escolhemos o bem, a virtude. E precisamos ensinar isso para os filhos. Tá certo? Espero que eu tenha colaborado com você, que você tenha gostado dessa aula, que você se chegou até aqui porque você gostou, né? Então, eu peço que você me acompanhe o nosso trabalho no Resgate Feminino lá no YouTube, tem também os resgates junto da Timeline e da Academia Conservadora hoje, então é uma assinatura para 3 projetos, gente. Uma assinatura para você ficar bem informado, para você ser bem formado. Então, bem informado e formar bem seus filhos. Academia Conservadora, Resgate Feminino e Timeline, tudo junto, uma assinatura só. Tem também nosso trabalho no YouTube, que eu convido você a navegar por lá, né, e a descobrir nosso canal no YouTube do Resgate Feminino. Tem também os nossos perfis no Instagram, né? O meu é @CatianeLong, tem o da Carol, tem o da Jade, o do Resgate, próprio Resgate já tem um nomezinho aqui em cima, você está conseguindo ver aqui, né? Então acompanhe o nosso trabalho. Nós estamos também no Substack. O Substack é o blog Educação e Maternidade. Procure-nos, procure nosso trabalho lá no Substack. Tem um curso inteiro que eu dei sobre esse tema da autoridade, que se chama Educação da Personalidade. Então, quando a gente começa aos poucos se abrir para o que é a realidade, né? Aquilo que acontece, a gente começa a observar o que acontece na nossa família, e a gente vai em busca de informação para resolver, a gente paga o preço de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, que é a gente conseguir desenvolver essa autoridade de maneira sólida e natural. Né? Esse não é o pagar o preço, isso é o bônus, né? O pagar o preço às vezes acontece da gente ter que se gastar um pouquinho mais estudando e buscando informação. Mas tá tudo mastigadinho e prontinho para você nesses canais que eu te coloquei aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Fique com Deus, até mais.